capítulo 19. Capítulo de número 19. E o versículo de número 31. Quando encontraram, também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei do Jordão para acampar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, na idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Na idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter um gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que recompensará a mim o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Amém. Segundo livro de Samuel específico, no capítulo 19 aqui, está contando como aconteceu a volta de Davi para Jerusalém. Jerusalém é a capital do reinado, não só de Davi, mas de Israel. E todo mundo sabe que as cenas anteriores a este capítulo são traumáticas para um pai e para um rei, porque quem usurpou o seu trono não é um estranho. Quem usurpou o trono de Davi é o seu filho. Davi enfrentou uma das piores batalhas da sua vida, que é uma batalha dentro de casa. Davi, sem perceber, fez com que o seu filho se distanciasse de coração dele, e ao crescer trouxe um prejuízo não só familiar, mas para o reino de Israel. Aquilo que era um problema dentro de um lar gerou um problema para uma nação. Isso é muito preocupante, porque um filho mal educado por um pai pode trazer prejuízos
não só a uma família, mas pode trazer prejuízos a uma nação. Quando o teu filho não é bem educado, quando lhe falta tempo e interesse em instruir o seu filho, quando ele cresce, ele se desvia dos princípios da palavra de Deus e traz problemas não só para você, não só para a sua casa, mas traz problema também para uma nação. Foi o que aconteceu com Absalão, filho de Davi. Ele rouba não só o trono, mas o coração de parte do povo de Israel. Davi tinha estratégias de guerra que venceu grandes batalhas. Davi foi a ferramenta que os filisteus por alguns anos usaram para vencer as maiores guerras e as maiores nações. Não foi à toa que o próprio rei dos filisteus deu de presente para Davi Ziclague, porque entendia a potência bélica que Davi tinha à sua disposição, não só em exército, que não parecia ser numeroso, mas eram as estratégias que Davi tinha com este grupo de um pouco mais de 600 homens, entre eles os 300 valentes. Mas quando você pega a história, você vai ver que Davi nunca havia perdido uma batalha. Davi venceu todas as batalhas da sua vida, a não ser aquela que o próprio Deus o havia avisado, que naquela batalha ele não sairia vencedor. Mas ao contrário disso, todas as investidas de Davi, ele sai vencedor. O tempo passa, e agora a batalha que Davi vai ter que travar é dentro da sua própria casa. Davi vai ter que disputar o seu trono, não é com o inimigo, não é com Saul, não é com um descendente de Saul, mas Davi vai ter agora que disputar o trono com o seu próprio filho. Davi se vê em aperto e em tristeza, porque como fazer mal a um filho? Como lutar contra o próprio filho? Como matar o seu próprio filho? Davi sabia tudo de guerra. Davi poderia eliminar o seu filho Absalão muito rápido, poderia retomar a autoridade de Israel muito rápido, mas ao invés disso, a Bíblia diz que Davi resolveu reunir o povo que com ele estava, o grupo de pessoas que com ele estavam, e diz a Bíblia que eles foram embora, fugiram de Absalão. Se você pegar o texto do livro de 1 Reis, no capítulo de número 2, você vai ficar assustado, porque Davi está velho, deitado em uma cama. Ele chama Salomão para uma conversa, e naquela conversa Davi vai contar um pouco de como foi a reação dele, o sentimento dele durante a fuga do seu filho Absalão. Ele vai dizer ao seu filho Salomão algumas palavras que marcaram a história de Israel. Entre elas ele vai dizer que ele estava indo embora e que os valentes estavam com ele. Agora, pensa comigo, você ter autoridade, você ter força, você ter estrutura, estratégia, sabedoria, você ter munição suficiente para atacar e sair vencedor, mas você escolhe abandonar a guerra e fugir, porque quem está lutando contra você é alguém que você ama. Imagine que situação. Agora o pior disso é os homens que estão com Davi. Não é qualquer um que está com Davi. O que está com Davi é um homem que defendeu um campo de lentilha e que passou o dia lutando. Ninguém conseguiu mexer com esse homem, ninguém conseguiu tirar ele daquele lugar. Não é qualquer um, foram mais de 100 mil soldados, mas aquele homem lutou por um pedacinho de terra. O que está do lado de Davi é um homem que com uma lança feriu 800 homens de uma vez só. Nós estamos falando de José de Basebete,
Quem está do lado de Davi é um camarada que lutou tanto com a espada, matou tanta gente num dia, que quando ele tentou abrir a mão não conseguiu, a espada travou na mão dele, de tanto que esse homem lutou. Não é qualquer um que está com Davi, são os maiores homens de guerra daquela época. Mas Davi olhou para ele e disse: vocês ficam tudo quietinho e vamos embora. Pensa você saber que você vence aquela guerra, pensa você saber que você sai vitorioso daquela guerra, mas decide não lutar. Tudo porque se você vencer, alguém que você ama vai ter que morrer. A tua vitória vai depender da derrota de alguém que você ama. Então você prefere sair derrotado do que vitorioso, sabendo que você tinha todas as ferramentas necessárias para aquela vitória. Davi conta isso a Salomão. Davi até disse que ficou meio triste, porque enquanto ele está indo embora para parar lá em Manaim, na casa de Barzilai, diz que no meio do trajeto um moço passa por ele e começa a xingar, a blasfemar e dizer: merece o que você está passando. Diz que o nome dele era Simei, e Simei começa a praguejar Davi, dizendo: bem feito, você merecia mesmo passar por isso. E aí Davi até fala para Salomão: esse camarada zoou muito comigo no dia que eu estava indo embora. E imagina o Eleazar, imagina o Abisai, imagina o José de Bacê, imagina esses homens tudo olhando para Davi dizendo: é uma palavra sua, mas arranca a cabeça desse camarada aí. E Davi diz: calma, rapaz, vamos embora, vamos tranquilo, vamos embora, não vamos mexer com isso não. Quando pararam na última casa, diz a Bíblia, quando chegaram na última casa, eles encontram abrigo na casa de alguém por nome Barzilai. Ali eles vão passar a noite. Barzilai vai dar alimento para os filhos, vai dar alimento para as mulheres, vai dar alimento para os soldados de Davi e para o restante do povo que resolveu acompanhar. Davi está cercado de pessoas que de fato amam, porque às vezes a gente ama alguém de tal maneira que mesmo a gente não compreendendo o que ele está fazendo, nós não desistimos de caminhar ao lado dele. Quantas vezes existem pessoas que tomam decisões que nós não tomaríamos, faz coisas que nós não faríamos, e mesmo assim, sem entender, a gente o acompanha porque o ama. É assim a visão dos homens que estavam com Davi. Eles não entendiam, não conseguiam compreender como um homem muito mais poderoso do que Absalão, como um homem muito mais guerreiro do que o próprio Absalão, abre mão do trono e da nação de Israel e foge como se fosse alguém mais fraco, menos poderoso. E mesmo eles sem entender, eles resolveram acompanhar Davi. Porque amigos é assim, às vezes nós não vamos entender, mas não é porque eu não entendo que eu vou abrir mão, não é porque eu não entendo que eu vou desistir. Líder é isso, nem tudo que o nosso líder faz somos obrigados a compreender, nem tudo que o nosso líder faz somos obrigados a entender. Vai ver, Jesus pregou uma mensagem forte naquele dia, mandou todo mundo embora, quem quisesse ir, e disse: se vocês não estão gostando do sermão do dia, pode ir embora, vocês não têm obrigação de ficar comigo. E ninguém entendeu. A Bíblia diz que os discípulos naquele dia, daquela mensagem do pão do céu, do maná e do deserto, Jesus disse: eu sou o pão, vocês precisam comer desse pão para ter vida. O povo olhou e disse: o rapaz está pregando canibalismo agora, pegou e todo mundo ia embora, e Jesus ficou e disse: quem quiser ir que vá, essa é a mensagem, eu não mudo. E mesmo sem os discípulos entender também, porque os discípulos ficaram na mesma que a multidão, só que ninguém foi embora. Aí Jesus olhou e disse: vocês não querem ir embora também não? O Pedro levantou e disse: não estou entendendo nada, mas vou ficar. Ele disse: mas por que você quer ficar mesmo não entendendo nada? Ele disse: porque eu sei que da tua boca saem palavras de vida eterna. Os soldados e os valentes de Davi não estavam entendendo nada, mas sabia que estar com Davi era estar no centro da vontade de Deus. Podia não estar entendendo nada, mas não abriu mão da presença de Davi. Como os discípulos poderiam não estar entendendo nada, mas não abriu mão da companhia de Jesus. E nesta manhã tem algumas coisas acontecendo na tua vida que aos olhos naturais dava para você agir, dava para você reagir, e você mesmo não entende por que não tem como reagir e agir. Você pode, mas poxa, é algo tão fácil que eu resolveria, tão simples, e eu não entendo porque Deus colocou esse sentimento no meu coração.
coração de não reagir. Fique tranquilo, só siga as diretrizes de Deus e você vai ver lá na frente a grande vitória que Deus vai te dar, sem você precisar ferir quem você ama. De repente, Barzilai cuida de Davi, cuida da família de Davi, cuida dos servos de Davi, cuida das pessoas que estavam debaixo da autoridade de Davi. O tempo passa. Aquela parada naquela última casa, lá em Manaim, trouxe força para Davi, trouxe vigor para Davi, renovou aquela multidão de pessoas que seguiam Davi. O tempo passa. Absalão morre. Davi não o matou. Ele morreu, pendurado pelo seu cabelo em um galho de árvore. Morreu. E o tempo passa. Chega a notícia a Davi. Davi chora. Os soldados ficam bravos com ele, dizendo: você está chorando? O camarada tomou seu trono. O camarada te ameaçou, mandou te perseguir, tentou te matar, e agora você está chorando porque ele morreu. Ele: estou chorando. Ele disse: então fica quietinho, vai para um chalézinho aí, não sai lá de dentro para ninguém ver você chorando, não. Ele diz: não, deixa eu chorar. Davi chorou. Davi sai, e agora ele entende que é hora de voltar para Jerusalém. E quando ele está voltando para Jerusalém, Davi é alguém que tem gratidão, e a gratidão não prescreveu. A gratidão para Davi não tem prazo de validade. A gratidão para Davi, ela dura enquanto ele viver. Enquanto ele está voltando para Jerusalém, ele passa por Manaim, e ele lembra daquela última casa. Ele lembra daquela pessoa que lhe ajudou quando ele não tinha o que oferecer. Ele lembra da pessoa que fez algo por ele quando ele não poderia fazer algo por aquela pessoa. Ele lembra daquela pessoa que o ajudou, sabendo que ele não teria condição naquele momento de retribuir. Aquilo vem na memória de Davi. Isso era peculiar de Davi, porque Davi honrou a aliança com Jonatas mesmo depois dele morrer. Isso fazia parte de Davi. O mesmo Davi que de vez em quando agia de maneira descabeçada, era o Davi que parava, porque os pecados de Davi não foram pecados calculados, foram instintivos. Agora, todas as ações de Davi em prol a alguém ou as coisas de Deus foi calculado. No caso de Mefibosete, ele vai dormir e ele para e diz assim: quem que eu poderia usar de benevolência? Por amor a Jonatas, meu amigo. No caso de Barzilai, quando ele passa pela última casa, que agora indo de volta a Jerusalém é a primeira, e ele dá uma olhada e ele lembra que Barzilai fez algo por ele. Ele chama Barzilai e diz: meu amigo, vamos comigo para Jerusalém. Agora eu posso fazer algo por você, só que eu não quero fazer aqui. Eu quero que você saia dessa última casa e você vai comigo para Jerusalém. Você vai morar comigo em Jerusalém. Você vai viver comigo em Jerusalém. Eu vou cuidar de você em Jerusalém. Eu vou manter você em Jerusalém. Eu vou abençoar a tua vida lá em Jerusalém. Jerusalém será o lugar aonde eu vou te abençoar. Vamos para lá, Barzilai. E aqui eu começo a reflexão desta manhã. Por quê? Porque Barzilai, ele é o tipo de pessoa que a Bíblia cita no Novo Testamento, quando Paulo olha para a gente e diz assim: pessoal, não nos cansemos de fazer o bem, porque Deus, ao seu tempo, se não houvermos desfalecido, Ele vai nos recompensar. Agora, se Paulo disse para nós não nos cansarmos de fazer o bem, é porque fazer o bem uma hora cansa.
Você faz o bem, chega uma hora que você cansa. Mas não é um cansaço de cansei. Não, você passa tanto tempo ajudando, você passa tanto tempo fazendo as coisas corretas, que chega uma hora que você perde aquele pique, aquele ânimo, e aí agora você foge, ao invés de querer fazer algo, você quer distância. Eu me lembro do meu pai, como eu disse ontem, eu sou filho de missionário, e meu pai tinha prazer em receber as pessoas em casa. O pastor presidente então nem se fala. A gente estava lá passando necessidade, não tinha o que comer, mas de repente ele recebia uma ligação do orelhão que tinha lá perto de casa. Aí tocava o orelhão, a gente corria lá, era o pastor presidente. Aí ligava dizendo: João, vou passar aí para ver você amanhã aí. Um ano e meio sem ver a gente. Aí ele dizia: vou passar amanhã aí. Meu pai dava um jeito de fazer um serviço lá, de um dia lá, numa roça, num lugar, levantava um dinheiro e comprava 1 quilo de bife, comprava uma Coca-Cola, para poder servir o pastor. Aí o pastor chegava com aquela comissão, chegava lá em casa, e nós fazíamos um ano que não comia carne, eu e a minha irmã. Aí meu pai fazia lá, minha mãe fazia os bifes, aí tinha 8 bifes, eu com a Raquel contava, tinha 4, 5 obreiros junto com o pastor presidente. Aí nós ficávamos olhando para o outro, dizendo: vocês comem um cada um, dessa vez é como um bife. Aí o pastor Lino era o primeiro, começava a comer, comia, pegava um bife, daí ele ia lá e no garfo o outro dizia: mano, isso está muito bom demais, vou repetir. Eu para Raquel olhar e dizer: e durante muitos anos foi assim. Só que meu pai um dia cansou. Quando chegou a hora de ele viver um novo tempo na vida dele, ele estava cansado, estava desanimado. Eu disse para ele: pai, agora vamos lá comigo lá, vamos viver um novo tempo. Ele disse: rapaz, larga eu para lá, deixa eu ficar quieto no meu canto aqui, quero ficar na minha, falar, quero mais nada dessas coisas não. Quando alguém fala: pastor, onde o senhor está morando? Ele diz: rapaz, eu não lembro o endereço, é mais ou menos não. Perdeu o ano, ficou traumatizado, muito tempo fazendo bem, aparentemente sem ver recompensa, porque nós achamos que Deus tem que recompensar-nos no nosso tempo. Não, para você pode ter passado um tempo, mas para Deus o tempo de te abençoar é agora. O problema nosso é que quando chega o tempo de Deus nos abençoar, nós já estamos sem pique, porque na nossa mente o tempo de nos abençoar era lá antes. Davi chega para Barzilai e disse: meu filho, obrigado por tudo que você me fez, agora eu vou retribuir o que você me fez, vamos comigo para Jerusalém. O escritor de 2 Samuel, que não é Samuel, Samuel tinha partido para a glória, ele disse assim: sendo Barzilai. O que ele disse aí? Como começa? Versículo 31, vamos lá. Em seguida chegou o etíope que fez a seguinte informação: ó rei. Não, o 19. Também Barzilai, gileadita, desceu de Ogilum e atravessou com o rei do Jordão para acompanhar ao outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho. Só essa parte. E era Barzilai muito? E quantos anos ele tinha esse muito velho? Quantos anos ele tinha muito velho? Está muito velho. Está muito velho? Porque o texto diz que Caleb, quando chegou em Canaã, ele tinha 85 anos. Josué olhou para ele e disse: rapaz, está judiadinho, coitado. Filho, vamos fazer o seguinte: fica de
boa aí, eu vou arrumar um jeito de você morar numa casinha, comer uma comidinha, dormir numa caminha. Caleb olhou e disse para ele: você está enganado, filhão, que não tem velho não. Tal é a minha força hoje, quanto a força de quando nós saímos lá do Egito e batemos um papo com Moisés em Cades Barneia. Ele disse: você acha que eu estou mal? Estou não. Estou com a mesma força, com o mesmo vigor, estou no mesmo ânimo. Essa expressão muito velho aí de 2 Samuel 19 não é no físico, é na mente, porque o que está cheio de jovem velho e o que tem de velho jovem não está escrito. Tem molecadinha aí que está cansando com 20 anos, já está. É difícil. E o que tem de senhor dizendo: precisamos trabalhar, vamos sonhar, vamos fazer, vai acontecer. Ei, Barzilai, você não está velho nada, você está com a mente velha. Agora você tem que sofrer aqui nessa manhã uma metanoia. Ei, para com isso. Se chegou agora que está começando a acontecer as coisas na tua vida, aí você vem com essa conversinha: agora já passou. Se fosse uns 10 anos atrás eu recebesse essa oportunidade, você ia ver. Mas se agora já não, agora deixa os mais novos. Nada disso, Barzilai. Se chegou para você essa oportunidade agora, é porque Deus entendeu que agora é o tempo para você viver em Jerusalém. Mas eu passei minha vida inteira em Manaim, morando na última casa no deserto, passando as maiores dificuldades, e agora que vai me abençoar, por que não me abençoar 15, 20 anos atrás? Eu vou fazer o que lá em Jerusalém? Vai fazer o mesmo que você faria se você tivesse 10 anos atrás, porque com Deus não funciona a tua idade física. O Deus não precisa de trabalhar na tua idade. Vou trabalhar nele enquanto ele está jovem, porque depois de velho não serve mais para mim. Não. É por isso que aqueles que confiam no Senhor, mesmo depois de velho, ainda dão frutos. Eles rejuvenescerão, subirão na força da águia, meu filho. Vão voar e não vão se cansar. Os jovens que não confiam no Senhor vão andando e caindo, vão tropeçando e caindo. Mas os velhos que confiam no Senhor renovam as suas forças no Senhor. Então para essa conversa de idade aqui nessa manhã. Levanta a tua cabeça e vamos para Jerusalém viver a bondade de Deus. Vamos para lá. Oh, Deus. É que o tempo passou não. Olha do teu lado aí, se tiver um Barzilai, diga para ele: levanta a cabeça. Vai, diga para o Barzilai aí, diga para o Barzilai assim: agora é a hora. Qual é a hora perfeita para eu viver a vontade de Deus? A hora perfeita é a hora que Deus disser que é. E pronto. Quem me dera ter os meus 20 anos. Não. Você tem a idade certa. Deus te chamou no momento certo. Porque o Barzilai quer dar uma lição em Davi, dizendo: agora eu estou velho, filho. Vou fazer o que lá em Jerusalém? E aí ele comete 5 erros. Quantos erros? Vamos falar o primeiro erro. Vamos seguir o texto. Versículo de número 32. E era Barzilai muito da idade de meu Deus, que tem de gente que ele mesmo se condiciona na velhice. Aí diz: olha, agora já estou beirando 60, já vou pegar fila preferencial. Fala, é orgulho, como se tivesse. Não, rapaz. Eu tenho um pastor, meu pastor, pastor Zé Wellington. Pastor Zé Wellington, ele vai fazer 70 anos, o Zé Wellington Júnior, presidente da CJB. Ele vai fazer 70 anos esse ano, agora de novembro. Aí você olha para ele, ele não pega a fila preferencial por nada. A gente anda com ele às vezes,
E ele anda assim, anda assim. Você vai fazer qualquer coisa, então não achar gracinha, ele vai jogar bola. Ele quer mostrar que ele está zerado. Se ele vê uma barriguinha assim, ele já dá um jeitinho para academia, não quer barriga não. Coloca o terno, o botão ligadão assim, ele vai assim. Aí esse dia meu pai com 59 anos chegou nele numa reunião, disse assim, então, que agora é mais ajudar o Rafael mesmo, pastor, porque eu já estou velho, já estou quase encerrando a carreira. E ele fez assim, rapaz, se você está velho, eu estou o quê, rapaz? Eu estou vivo, rapaz, eu quero viver, rapaz. Começou nem a cumprir as promessas que deu na minha vida. Você para com essa conversa aí, João, falou para ele. Porque o que tem de gente nova, velho, e o que tem de velho povo, não está escrito. Você é Caleb ou você é Barzilai aqui nessa manhã? Caleb, com 85 anos, ele me dá aquele lado lá que Moisés prometeu, que eu estou doidinho para possuir aquela terra. Ele diz, pai, quem veio de uma terra, você não arruma uma chácara? Ele diz, não, rapaz, eu quero a terra, quero tudo, rapaz. Se Moisés disse que Deus ia me dar uma fazenda, eu quero a fazenda. Se Moisés disse que Deus ia me dar uma cidade, eu quero a cidade. Se Moisés disse que Deus ia me dar um país, eu quero um país, rapaz. Eu quero viver tudo que Deus disse que eu viveria. Mas você já está com 85 anos, querido, não no corpo, mas na mente, é uma mente quarentão, porque faz 40 anos que nós saímos de lá, mas até hoje está vivo aqui na minha mente a promessa. E eu sobrevivi o deserto, sobrevivi as batalhas do deserto, tudo porque ficou fixo na minha mente que Deus me daria a possessão de uma terra, e eu quero essa terra. Ei, o que te mantém vivo até aqui foram as promessas de Deus, e agora que estão para se cumprir, você está com uma conversa desanimada, pondo todo mundo para baixo, já desanimou tua família, já desanimou a esposa, os filhos, está desanimando os amigos que estão em tua volta. Para com isso, Barzilai, levante a tua cabeça, porque o melhor tempo é o tempo de Deus, a melhor idade é a idade que Deus quer que você tenha, o melhor projeto é o projeto que Deus tem para você. Vamos para Jerusalém. Vamos parar com esse negócio de estou velho, estou fraco, eu me lembro de 1900. Não. Vamos para cima, Barzilai. Vai, pega mais um Barzilai aí, diga para ele, vamos para cima, rapaz. Diga para ele, sai dessa manainha aí e vamos para Jerusalém. Vamos lá. O Barzilai comete 5 erros. Quantos erros? Primeiro erro de Barzilai. Versículo 32. Se era Barzilai no velho da idade de 80 anos, ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era um homem muito. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo, e agora é a minha vez de te sustentar. Só que eu não vou te sustentar do jeito que você quer, aonde você quer, eu vou te sustentar aonde eu quero. Entenda. Sabe por que você fica desanimado? Porque o tempo passou e você mentalizou a recompensa do teu jeito. Mas Deus tem uma recompensa do jeito dele. Aleluia. Quem sabe você pensou, a recompensa vai vir para mim, mas se não vir, eu nem quero. Pode passar para outro. Se não for assim, não cai nessa não. Que tem um que manda, que está lá no canto só esperando. Se você não quiser, ele quer. O Barzilai olhou e disse para o rei, versículo 34: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que eu